vídeo. Vamos lá. Semanalmente, o Banco Central ele divulga o Boletim Focus, tá? E o Boletim Focus é um relatório que ele resume as projeções do mercado para a economia. Só para você ter uma ideia, ele é formulado, né? Ou seja, ele é criado a partir de várias pesquisas macroeconômicas que são realizadas pelos bancos, consultorias, corretoras, universidades. Um monte de gente contribui com dados para a gente ter essas projeções. Então, vamos dar uma olhadinha nas projeções da Selic para 2022 que foram feitas nos relatórios anteriores. Olha que coisa interessante. No dia 30/8 de 2019, o mercado projetava uma Selic de 7% para 2022. Um ano depois, em agosto de 2020, o mercado projetava uma Selic de 4,5%. E um ano depois, em agosto de 2021, a expectativa voltou a subir para 7,5%. Só 2 meses depois, ou seja, em outubro de 2021, a expectativa do Banco Central deu um salto gigante e subiu para 10,25%. E anteontem saiu mais uma projeção para a Selic de 2022, 12,75%. E algumas outras projeções, obviamente, esperando uma Selic próxima de 14%. Agora vamos lembrar, o que vai acontecer com o seu dinheiro? Taxa de juros subindo muito. Se a taxa de juros está subindo muito, é natural que os investimentos de renda fixa pós-fixados façam mais sentido, né? Ou seja, eles vão render mais. Até pouco tempo atrás, se você tinha R$100 investido, você tinha R$2 de rentabilidade no ano. Hoje, você vai ter uma rentabilidade que vai passar dos R$110, então é muito mais dinheiro para você. Quando se fala de ações, a gente tem duas coisas a se considerar aqui, tá? Primeiro, a taxa de juros mais alta, ela geralmente faz o preço das ações caírem. Por quê? Porque você chega à conclusão do preço de um ativo olhando para o fluxo futuro que ele vai ter. Então você vai pegar quanto essa empresa vai gerar de caixa no ano que vem, no outro ano, no outro ano, no outro ano, e aí você vai trazer todo esse valor futuro a valor presente. Então, quando você traz, né, o que está no futuro para valor presente, você vai usar uma taxa para descontar isso daqui. E essa taxa é uma taxa que tem relação com a Selic. Então, quanto maior for essa taxa, maior o custo do dinheiro. Então, você vai ter que cobrar mais caro para abrir mão de investir numa renda fixa e investir numa empresa. Então, você tem que pagar mais barato. Então, quanto mais sobe a taxa, menor o preço de uma ação. Por outro lado, quanto mais sobe a taxa, o que acontece é que as pessoas elas ficam com mais medo de investir em ações, o custo de oportunidade é mais alto, logo o preço das ações diminui. Então, geralmente aparece oportunidade. Então, você pode começar a olhar para isso, se você não está posicionado, sob uma ótica de possibilidade de, em algum momento, aproveitar os preços que podem aparecer. Então, por um lado, é pior para as ações. Por outro, você vai encontrar boas oportunidades quando o mercado está pior. Quando a gente fala de fundos imobiliários, geralmente a lógica é parecida. Então, se você tem algo pagando, por exemplo, 12%, né, para a gente arredondar, 12% na renda fixa, e o seu fundo imobiliário paga 7% de aluguel, né, quando você vai de um salto de 10% para 10,75%, por exemplo, o seu fundo imobiliário ele perdeu atratividade, porque ele pagava 7% e continua pagando 7%. Aí o que vai acontecer? Como a maioria dos aluguéis são atrelados de alguma forma a algum índice de inflação, ele vai aumentar o yield dele, tá? Ele deve aumentar o yield dele, é um impacto que a gente não vê no curto prazo. Então o que deve acontecer aqui? Alguém que está investindo em renda fixa só vai tirar o dinheiro para investir em fundo imobiliário se for pagar um preço mais baixo do que o que está sendo negociado. Então os preços de fundos imobiliários eles também são muito pressionados. Agora, o que eu tenho ouvido muito é que pode ser um bom momento, né? E quem disse isso foi o Gui Cadanhoto da Speed, analista de renda fixa. Pode ser um momento de você começar a comprar títulos pré-fixados e começar a aproveitar um momento onde em algum momento você vai ter uma marcação a mercado dos títulos de renda fixa. Porque quando você investe num título pré-fixado, pagando, por exemplo, 12% ao ano e a taxa está 12%, se a taxa cair para 2%, concorda que esse título que você tem, ele vai valer muito? Então, você vai poder vender para alguém por um preço muito alto, porque no mercado paga 2%. Você pegou um pagando 12%, então esse seu título, ele pode ser negociado no mercado secundário e ele pode se valorizar se a taxa de juros cair, o que pode acontecer depois de um grande ciclo, porque o país aumenta a taxa de juros para conter a inflação, só que aumentar a taxa de juros também diminui o incentivo ao empreendedorismo. Em algum momento a gente controla a inflação e aí o país ele decide diminuir a taxa de juros de novo para o país pegar tração, começar a vender, contratar, empregar pessoas e fazer a roda girar. Então a economia é composta de ciclos. Então para explicar como tudo aconteceu, a gente precisa voltar alguns anos. Imagina a gente lá em 2020, aí veio uma crise, né, a última crise, e muitas pessoas elas tiveram que ficar trancadas em casa. E infelizmente, algumas delas também ficaram desempregadas. De uma forma geral, o brasileiro teve a sua renda reduzida, então a gente passou a ganhar menos dinheiro, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas e os governos criaram programas sociais com o objetivo de fornecer amparo para a população que perdeu seu sustento. Só que esse tipo de incentivo, ele acaba aumentando os gastos do governo. E o que o governo precisou fazer? A solução foi, pelo menos a solução tomada pelo governo, foi imprimir mais moeda, né? Então eles têm lá a impressorinha deles, eles foram lá, apertaram o botão e imprimiram mais dinheiro. Só que isso aqui não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu no mundo. E os Estados Unidos, eles tiveram mais de 20% dos dólares
dólares em circulação hoje emitidos depois da última crise. Olha que louco. Então de 100% do dinheiro, 20% de todo o dinheiro foi emitido na última crise. E o que acontece quando você tem mais moeda em circulação e a produtividade do país se mantém a mesma? Exatamente, acontece a inflação. O que o governo precisou fazer para conter a inflação? Ele precisou aumentar a taxa de juros. A taxa de juros, ela cria, quando ela é alta, ela cria incentivos para as pessoas investirem menos em negócios e mais nos títulos do governo. Porque afinal de contas, para que alguém crie uma empresa, contrate pessoas, se envolva com burocracia e tudo mais, só para ter um retorno de, 10% ao ano, sendo que a Selic está pagando mais do que isso daqui não faria sentido. Então, a partir daí, a expectativa era que o ciclo de alta dos juros chegasse num fim, até começar uma outra crise, que dessa vez é entre a Rússia e a Ucrânia. E de umas semanas para cá, as tensões entre a Rússia e a Ucrânia aumentaram pra caramba. E eu vejo muita gente dizendo por aí, mas isso tudo está acontecendo do outro lado do mundo, nem vai atingir a gente. Mas a verdade é que vai e vai muito, Muita gente não sabe, mas existem diversos produtos que a Rússia e a Ucrânia exportam e importam do Brasil. E quando tem guerra desse tipo, a capacidade de produção de um país de produzir é impactada. Então imagina, você está produzindo no meio da guerra, cara, você vai produzir menos geralmente. E os 3 principais produtos impactados são o trigo, Hoje a Rússia é o país do mundo que mais exporta trigo, então você pode ter certeza que muito alimento vai ficar caro. Outro ponto é que essa guerra impacta o brasileiro nos fertilizantes, sim, nos fertilizantes, porque o Brasil é conhecido por muita gente como o celeiro do mundo. E claro que eles têm um pouquinho de razão nisso, porque o nosso agronegócio é um dos mais fortes do planeta. Só que tem um probleminha nisso tudo. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que a gente usa, sendo que em 2021, 23% dessas importações vieram da Rússia. Em terceiro lugar, a Rússia é o segundo país do mundo que mais produz petróleo. Só está atrás dos Estados Unidos. E sabe o que isso daqui tem a ver com o aumento do preço da gasolina? Então, tudo. Então, nesse caso, a produção do petróleo da Rússia cai. Eles estão passando por aquela situação e eles têm muito petróleo. E como diz a famosa lei da economia, quando a oferta diminui, mas a demanda continua estável ou aumenta, os preços sobem. E não é à toa que desde o começo do ano o Brent de petróleo subiu quase 30%. E sabe o que tudo isso pode impactar no Brasil? É isso mesmo, primos. Pode impactar na inflação novamente. E se não bastasse essa inflação alta que a gente já teve nos últimos meses, agora pode ser